Segunda parte deste Sport Center e a gente já mostra o gol decisivo nos pênaltis de Johan Julio. Ele faz o gol que dá a classificação da LDU para a semifinal da Copa Sul-Americana. São Paulo está fora. Daqui a pouquinho a gente mostra imagens dos torcedores muito tristes, inclusive criancinhas chorando muito lá no Morumbi. São Paulo venceu a partida. Olha aí as crianças, que tristeza. Realmente é o momento mais difícil. É ver as imagens dos torcedores muito tristes, mas principalmente as crianças. E aí tá a festa da LDU, a gente vai mostrar daqui a pouquinho o gol do Arboleda de cabeça. E aí, quem é que perde o pênalti? O seu pênalti. Rames Rodrigues teve isso também. Tem o Guerreiro feliz da vida. Ele fez o gol dele e quando o Guerreiro fez o gol dele também foi lá para falar para a torcida. Oi, pessoal, tudo bem? Lembram de mim? E ele leva cartão amarelo por tudo que ele faz, tá? Ele faz gestos obscenos para o torcedor do São Paulo e aí leva cartão amarelo. Bom, tá aí a festa da LDU, a gente vai falar sobre São Paulo, sobre o futuro do São Paulo, sobre o futuro também da Sul-Americana e eu tô ao lado do Gustavo Zupac e também do Donan Campos, Fernando Campos aqui conosco. Tudo bem, Zupa? Boa noite. Tudo bem, Marcela? Boa noite, Donan, fã de esportes. Triste pelos meninos, né, os pequenos São Paulinos, né, que estão vivendo um semestre legal, né, viram São Paulo eliminar o Palmeiras, viram São Paulo eliminar o Corinthians, vão ver o São Paulo jogar a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, mas não viram a mesma sorte na Copa Sul-Americana. Inverte-se o cenário da última temporada, né, quando o São Paulo caiu na Copa do Brasil, mas chegou à final da Copa Sul-Americana. Agora inverte-se o cenário, vai jogar a final da Copa do Brasil e na Sul-Americana, Paulo Guerreiro sorri com a LDU. Mas se eu fosse pensar o que é que a torcida queria, a torcida prefere estar na final da Copa do Brasil. Eu acho que friamente, se tivesse que escolher um só, né, poderia ter os dois. Com certeza. Também acho que escolheriam a Copa do Brasil. Agora sim, não dá para chamar de injusta a eliminação, assim, porque quando a gente olha para o que foi o confronto, né, a LDU foi bastante superior ao São Paulo no jogo da ida. A gente até falou, né, que o gol do Lucas, o 2-1, o São Paulo tinha até que comemorar a derrota, porque era um jogo para 3, 4-0, pelo que foi a partida. E o jogo de hoje, ele foi um jogo onde o São Paulo de fato foi superior a partir da expulsão do Alvarado, porque aí a LDU ficou atrás. Durante o primeiro tempo e até a expulsão, foi um jogo equilibrado, onde o São Paulo teve momentos mais agudos, mas a LDU levou muito perigo. No primeiro tempo, a LDU finalizou mais do que o São Paulo, né? Então, assim, dentro do que foi o confronto, dá para dizer que a LDU mereceu a classificação. É claro que pelo que foi o jogo de hoje, São Paulo poderia ter fechado o jogo no 2-0 pelo que foi o segundo tempo. Verdade. Mas o confronto não mostra injustiça em relação ao classificado, mas claro que a gente lamenta pelo São Paulo. É verdade. Donan Campos, tudo bem? Boa noite. Começando mais um Sport Center e é claro que eu quero a tua opinião em relação a isso. Foi aquela classificação merecida da LDU, apesar de toda a tristeza do São Paulino? Boa noite, Marcela, Zupac, fã de esporte. Acho que dá para falar, assim, merecimento, né? Principalmente pelo jogo que fez no Equador. Primeiro tempo atropelando o São Paulo. São Paulo até melhora no segundo tempo, né? Passa a ser uma equipe mais equilibrada depois das modificações do Dorival lá no Equador, né? Em Quito, com a entrada do Luan, com a entrada do Luciano. Né? Hoje a LDU fez um jogo muito correto no primeiro tempo, né? No Morumbi. Né, marcando a série de bola do São Paulo, né, como o Zupac falou, finalizou mais. No primeiro tempo foram 7 finalizações da LDU contra 6 do São Paulo. São Paulo, ele melhora e ganha mais espaço, mais imposição, muito a partir da expulsão do Alvarado no segundo tempo. Você fica com essa superioridade, né, faz modificações ousadas do Dorival para buscar o resultado e levar essa partida até os pênaltis. Agora, como é que o futebol em alguns momentos é cruel, né? Sim. Com alguns jogadores, porque o Rames entrou muito bem no jogo. O Rames deu assistência, né, pro gol do Arboleda. O Rames conduzindo a equipe ali no meio-campo, né, construindo e organizando a equipe de trás com muita lucidez, ótimos passes, né? Era o cara que estava ditando o ritmo como um maestro e acaba perdendo a penalidade, né? Foi o jogador que transformou o São Paulo, né, que permitiu a ida às penalidades, mas bateu muito mal. Né? Uma grande contratação, acho que é um cara que ainda pode ajudar muito. Né? Não é o momento também de terra arrasada, pelo contrário, acho que o trabalho no geral do Dorival é bem positivo. E agora é a hora de você remontar, né, os cacos e botar suas fichas dentro da Copa do Brasil. Pois é. Agora é o foco completo na final da Copa do Brasil. A gente teve até uma declaração recente do Lucas, naquela entrevista com o Eduardo Afonso, né?
Se não me engano, foi no F90, aqui na ESPN, que perguntaram para ele, se fosse para você priorizar, fosse para escolher uma competição, Sul-Americana ou Copa do Brasil, óbvio que ele gostaria de ter vencido as duas. Mas ele falou em Copa do Brasil porque é um título inédito, né? Até o caminho que o São Paulo teve, né? Eliminando os rivais, agora nessa final contra o Flamengo, as fichas então ficam direcionadas para a Copa do Brasil. Mas não dá para falar em falta de merecimento não, viu? A equipe do Zubeldia mostrou organização e foi melhor no confronto. Acho que no geral foi até melhor do que o São Paulo no confronto. Contando os 4 tempos, acho que a LDU foi melhor no confronto. São Paulo já jogou de fato melhor o segundo tempo de hoje. O primeiro tempo, o Rafael teve que fazer boas defesas também, né? Sim. O São Paulo, no final já do primeiro tempo, começa a realmente a pressionar mais. Sim. Mas é um primeiro tempo, os primeiros 20 minutos ali, que a LDU dá trabalho para o tricolor. Ô, Zupa, tem uma coisa interessante, um número interessante, que é o Dorival perdendo pela primeira vez depois de 17 mata-matas. É impressionante. Então é impressionante também esse número do Dorival. Agora ele dorme lá triste com tudo isso, mas era incrível, 17 mata-matas, é demais. E o São Paulo, assim, poderia ter passado hoje, né? Eu acho que no geral a LDU friamente mereceu mais no que foi o confronto, mas pelo que foi o jogo, o São Paulo poderia ter passado, teve chances, o Caleri não viveu uma grande noite em termos de aproveitamento. Segundo tempo teve uma jogada, e acho que a gente vai falar sobre a mudança de postura também do primeiro para o segundo tempo, além da expulsão, a mudança, a entrada do Wellington Rato deu ao São Paulo pelo lado do campo, algo que o São Paulo não tinha no primeiro tempo. Não gostei muito não da escalação propriamente dita, mas do desenho que o Dorival colocou em campo no primeiro tempo. Mas na segunda etapa com o Rato, teve uma tabela dele com o Luciano que foi lindíssima. O que é que faltou no primeiro tempo? Eu não gostei, da escalação? Eu não gostei de como ele colocou o Luciano e Lucas juntos, né? Quando eu vi a escalação do São Paulo, sem o Rato, com o Nestor na esquerda, com o Lucas, com o Luciano e com o Caleri, eu imaginei que fosse ser o Lucas aberto pela direita e o Luciano ali próximo do Caleri, onde ele gosta de jogar. E não foi, porque assim, o Luciano ficou às vezes mais pela direita, mas ele e o Lucas muito por dentro, próximos do Caleri, o Lucas de fato centralizado e ninguém passando pela direita. Ora caía Luciano, ora caía o Alisson, Rafinha subiu um pouco, mas ficou um lado meio descampado. São Paulo concentrou demais o jogo por dentro contra uma zaga muito fechada e o Nestor aberto pela esquerda. No segundo tempo, o Dorival muda, ele mexe as peças, primeiro entra o Rato para abrir o lado direito que ele não tinha, aí depois ele puxa o Nestor para dentro, perde um pouco o lado esquerdo, aí depois ele coloca o Michel Araújo no lugar do Wellington para ter esse lado mais agudo, com o Rames por trás. Eu não gostei muito do desenho do primeiro tempo do São Paulo, eu acho que isso facilitou um pouco a missão da LDU em marcar o São Paulo, jogando só por dentro, com o Luciano e Lucas batendo cabeça um pouco às vezes no espaço a ser preenchido, facilitou um pouco o trabalho da LDU e deu um bom espaço para a LDU jogar nas costas e tentar encontrar o Rafinha no mano a mano. Mas, no segundo tempo, com o Rato lá, teve uma tabela lindíssima dele com o Luciano e ele deixou o Caleri embaixo do gol para fazer o gol, o Caleri não conseguiu. Então, assim, o Caleri participou do jogo, mas em termos de definição foi uma noite ruim do centroavante do São Paulo. Então, acho que em termos gerais, não foi a melhor atuação que o São Paulo teve, não. A gente viu em situações semelhantes, né, perdendo o jogo da ida fora de casa por um gol de diferença, contra o Corinthians e contra o São Lourenço, né, nas duas Copas, o desempenho do São Paulo no Morumbi foi um desempenho afirmativo, impositivo, merecedor da vantagem. Hoje não foi. São Paulo não repetiu o mesmo padrão de atuação que repetiu contra o São Lourenço e que repetiu contra o Corinthians. Méritos também da LDU, que jogou muito mais do que o Corinthians e muito mais do que o São Lourenço nos jogos do Morumbi. Porém, Dona, tem um momento na partida, apesar de a gente falar que não foi injusto, em que a LDU fica completamente desesperada. Logo depois que o Arboleda faz o gol, a LDU se fecha e ela começa a fazer cera, porque ela tá vendo que o negócio tá muito difícil. E tá aí, os números do Dorival Júnior, tá? Nos últimos 18 mata-matas disputados, ele tinha vencido os 17, se classificado nos 17 e agora uma eliminação depois de 18 mata-matas. É realmente incrível esse número do Dorival Júnior. E a última derrota tinha sido na Supercopa do Brasil em 2020 do Flamengo para o Atlético Paranaense, né? O Flamengo tinha vencido o Atlético Paranaense por 3-0. Sim, para a gente falar como o jogo ele muda e ele muda muito rapidamente, apesar da gente
gente analisar as duas partidas, o confronto, tem esse momento em que o São Paulo tinha a faca e o queijo na mão e, se fosse um pouquinho mais eficiente, conseguiria o 2-0 e poderia, inclusive, sair com a classificação de cara sem precisar passar pelos pênaltis. Sim, o Rames entrando bem, né, ali por dentro, né, organizando o jogo. O Wellington Rato, como falou o Zupac, ele dá um jogo mais forte pelo lado do campo, pelo lado direito, que não acontecia no primeiro tempo. Mas eu acho que faltou hoje mais, de fato, o Calleri. Foi uma partida ruim do Calleri. Ele desperdiçou boas oportunidades, o time até criou, foi conectado. Hoje, tocaram o Calleri e não resultou em gol. Sim. Uma torcida E gosta... tocaram, né? Tocaram, a bola chegou. Mas ele, de fato, parecia um pouco disperso, né? Chegando atrasado, não finalizando da melhor maneira possível. Acho que faltou esse detalhe, né? O jogo é muito condicionado também pela expulsão acertada do Alvarado. Porque no primeiro tempo o jogo foi muito parelho. Para quem esperava que a LDU ia ficar fechadinha lá atrás, não aconteceu isso. A LDU estava tentando, né, subir as linhas, pressionar alto, deixar o São Paulo desconfortável. Teve oportunidades perigosas já na primeira etapa. E muito pelo Alvarado também, porque era o melhor jogador do time. E que não jogou a ida. Ficou no banco na ida. Hoje entrou, fez um bom primeiro tempo, né? Articulou muito bem. E aí como as coisas se encaixam. O Alvarado é um meio atacante que joga pela esquerda. Ou seja, ele bate com o lado direito do São Paulo, defensivo. E era um lado direito que não tinha o Rato na proteção ao Rafinha. Então ficou mais espaço ali para o Alvarado jogar. E ele apareceu bem no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, de maneira correta, ele é expulso porque dá uma solada que não era para dar. A gente viu no segundo tempo, né, o time dos sonhos do torcedor do São Paulo. Todo mundo em campo. Rames, Lucas, Calleri e Luciano. Pela condição de você estar com um homem a mais, eu acho que o São Paulo conseguiu uma imposição, conseguiu criar. Mas pelo que a gente viu no decorrer da partida, 11 contra 11, eu ainda acho, sim, que o Wellington Rato é necessário nesse time. Eu também. Sabe por quê? Porque o Lucas, eu também esperava quando eu vi a escalação. Eu acho que o Lucas vai sair mais pelo lado direito. O Luciano é um jogador que trabalha muito bem nas entrelinhas ali atrás do 9, vai ficar mais por dentro e vai organizar dessa forma. Só que não. Os dois estavam por dentro. Então faltou o jogo de lado do campo para você tentar perfurar, abrir mais a defesa da LDU, que estava muito bem postado. O Rafinha é um lateral, mais base. Ajuda na saída de bola. Quem passa mais do lado esquerdo é o Wellington, né? Antes era o Caio Paulista, né? Que tá machucado. Então acho que o São Paulo, no primeiro tempo, ele estava muito engessado, estava muito previsível com a bola. O Wellington Rato não é um jogador que a torcida morre de amores, né? Alguns torcedores acabam perseguindo, mas ele é um jogador muito importante sem a bola na recomposição. Ele é importante para abrir um pouco mais o campo pelo lado direito, para puxar para dentro e vir para uma assistência, vir para uma batida no gol. Então, assim, no momento, pelas características, o Rames é um cara que joga mais por dentro. É um camisa 10. O Luciano é um cara que rende melhor também jogando mais por dentro. E o Lucas tem falado que prefere ser um meia no momento. Tá, mas o Rames também pode jogar um pouco atrás. Hoje ele estava um pouco mais atrás. Buscando mais. Nesse tipo... Anda perdendo ali nos pênaltis. Rames Rodrigues, que entrou no segundo tempo, isolou sua cobrança, mandando para fora. E o São Paulo dando adeus, né, a essa competição. Agora, esta a final da Copa do Brasil, que já está na final, né, contra o Flamengo. Felizmente, São Paulo saiu foi eliminado, né, da Sul-Americana. Hoje fez até um bom jogo. Até esperava mais do São Paulo, o time, quem sabe, né, partindo para cima logo ali no início. São Paulo veio melhorar mais no segundo tempo. O Dorival fez algumas mudanças, né? E o São Paulo melhorou mais na segunda parte, né? Até conseguiu fazer o gol que levou a decisão para os pênaltis. E ali nas penalidades, o Rames acabou desperdiçando, isolando a sua cobrança, né? Mandando para fora. O goleiro Rafael não conseguiu fazer nenhuma defesa. E o São Paulo dá adeus à Sul-Americana. A torcida que estava em um grande número no Morumbi, né? Parabéns à torcida do São Paulo, que acreditou até o último minuto, fez uma grande festa, apoiou o time. Felizmente o São Paulo foi desclassificado, lutou, teve chances de fazer um 2-0 ali na partida, matar o confronto já ali no tempo normal, mas não conseguiu marcar o segundo gol. E ali nas penalidades, felizmente o Rames acabou perdendo, né, a sua cobrança, isolando, e o São Paulo eliminado, focado nas próximas partidas. São Paulo tem que se recuperar no Brasileiro e também tem que se preparar já para essas duas partidas da final da Copa do Brasil.
Como eu falei, o torcedor do São Paulo estava acreditando no time, estava confiando, mas ali nos pênaltis não conseguiu. O Rames, infelizmente, né, acabou desperdiçando. Bola para frente, se preparar para os próximos jogos. Deixa sua opinião aqui nos comentários. O torcedor do São Paulo, claro, está chateado. Não contava, né, com essa eliminação. O torcedor está chateado, queria ver o time classificado para a semifinal, mas infelizmente foi desclassificado. Deixa sua opinião aqui abaixo, deixa o like. Valeu, galera, e até a próxima.